Beleza. Pessoal, olha só. Na aula passada, então, a gente estava falando, né? Ainda é um assunto que ainda a gente vai voltar e vai falar o tempo todo. Estávamos colocando aí em pauta, né? O Estado de Direito Liberal e o Estado de Direito Social. Basicamente, o que que acontece, né? No Estado de Direito Social, a gente passa a dar valor, né? Em termos de direito, a direitos sociais, né? Então, além da ideia de liberdade, né? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, direito à vida, propriedade privada, a gente começa a pensar em outros direitos sociais, que seriam, né? A saúde, a educação, a previdência, o direito do trabalho, e por aí vai. Então, já falei isso aqui, né, no slide, que se trata de direitos fundamentais de primeira dimensão, e quando a gente vai para esse estado de direito social, a gente já está falando de direitos fundamentais de segunda dimensão, ok? Alguém tem dúvida nisso que eu estou falando? Não. Tá ok para todo mundo? Isso é importante, tá, gente? Uhum. Então, o que acontece? No momento que o Estado de Direito Liberal ele entra em crise, e qual que é esse momento, né? O Estado de Direito Liberal ele entra em crise, por quê? Porque no momento em que pouquíssimas pessoas acumulam riquezas, detêm dos meios de produção, eles começam a abusar, a explorar a grande maioria, né? Então, essa grande maioria começa a passar fome, não tem condições de trabalho. Aí eu volto no filme do Charlie Chaplin, né? Que embora eu não tenha falado para vocês assistir, a grande maioria já viu, Tempos Modernos. Desemprego. Isso vai causar um certo tumulto social. A sociedade, de uma maneira geral, começa a assim, se revoltar e eles começam a se organizar em movimentos. Então, aí começam a surgir os movimentos operários, né? Partido dos Trabalhadores. E quando de fato, estou fazendo um resumo em 1 minuto, e quando de fato a gente chega ao sufrágio universal, ou seja, todos podem votar, independentemente de renda, a característica dos parlamentos começa a mudar, porque eles passam a ter representantes, não só representantes, né, da classe rica, mas agora vai começar a ter representantes da classe média, né, da classe mais baixa também, para que o parlamento comece a pensar que o Estado também tem obrigação de prover direitos. Não apenas direitos de primeira dimensão, mas também os direitos fundamentais de segunda, como educação, saúde, previdência e trabalho, direito econômico e por aí vai. O que acontece, pessoal? A crise do Estado de Direito Liberal é exatamente o momento em que surge o Estado de Direito Social. Beleza? Entrou em crise. Vocês lembram aquele ciclo que eu mostrei aquele ciclo de Kuhn, né? Que, na verdade, o paradigma, né, atual, ele entra em crise. No momento que ele entra em crise, a revolta, a adoção de outro paradigma e a aceitação de outro paradigma, até o momento que esse paradigma também vai entrar em crise, vai acontecer revolução e por aí vai. Então, o Estado de Direito Social, ele entra com uma nova proposta. Olha, Estado, legal essa ideia aí do liberalismo? Legal, mas não funcionou. Porque você, Estado, vai ter que cuidar das pessoas, pelo menos minimamente, né? Então, pelo menos as pessoas, por exemplo, de baixa renda, você vai ter que dar, no mínimo, condições dela de estudar, no mínimo, condições dela de ter um pouco de saúde, né? Garantir saúde. No mínimo, o Estado tem que garantir direitos trabalhistas, gente. No mínimo, não dá mais para deixar na mão de uma pequena parcela da população todo o controle de jornada de trabalho, de salário. E aí a gente vai ter a instituição, né, de salários mínimos, a instituição de jornada de trabalho,
né? A proibição, por exemplo, ou direitos, né? Por exemplo, acidentes, né? A pessoa que sofreu algum acidente no trabalho, de poder receber isso de alguma forma. E a coisa vai mudando e vai evoluindo em tempos diferentes em cada tipo de sociedade. Por exemplo, no Brasil, um presidente que foi o presidente que a gente mais que avançou nessa parte, por exemplo, trabalhista, foi o Getúlio Vargas, né? Em momento que teve a CLT e tudo mais. Por quê? Foi o momento em que o Brasil também estava transitando entre este liberalismo desenfreado para o Estado de Direito Social. Importante, que eu não falei e estou retomando. A parte importante dessa história, gente, é que o Estado, no Estado de Direito Social, ele vai entrar não apenas como administrador da coisa toda, mas no Estado de Direito Social, o Estado, ele também passa até a competir em algumas áreas de produto. Por exemplo, os Estados Unidos, não era o melhor exemplo para dar, mas vou dar. Os Estados Unidos, ele tem parte de cotas, né? Ele é dono da General Motors lá. Então, embora existam, por exemplo, aqui no Brasil, deixa eu pensar aqui, uma empresa pública. Banco do Brasil, vamos falar do Banco do Brasil aí que fica mais fácil. O Banco do Brasil, ele tem lucros? Com certeza. Com certeza. Ele é uma empresa pública? Acredito que não. Eu acredito que sim. A gente tem que fazer concurso público para trabalhar lá, né? Uhum. E aí a pergunta é, mesmo existindo aí o Itaú, o Bradesco, sei lá, Santander, esses outros bancos todos aí, o que o Estado faz? Ele fala assim, o quê? Eu tô regulando essa coisa toda aí. Mas além de regular essa coisa toda aí, eu também quero entrar na concorrência e oferecer serviços. Não é? Não é perfeitamente possível? O Estado, além de ser controle, assim, de garantir, né, direitos por meio das suas agências reguladoras, ele pode entrar como concorrente em alguma área, não pode? Pode, né, gente? Estou dando exemplo aqui do Banco do Brasil. Ele consegue acumular riquezas ao mesmo tempo em que também existe uma agência reguladora aí dos bancos que vão proibir, por exemplo, sei lá, determinadas taxas, vão controlar a forma como esses bancos, de alguma forma, né, como esses bancos lucram e por aí vai. A questão toda é, o Estado, ele começa a participar mais efetivamente. Por quê? Esse Estado de Direito liberal, deixar tudo aí na mão de todo mundo, na mão dos poucos ricos, acaba enfraquecendo o próprio Estado. Então, o Estado, ele fala assim, não, está estranho, né? Não vou deixar a coisa acontecer dessa forma solta demais, não. Eu vou regular. E aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, algumas agências reguladoras, né? Seria a agência ANAC, né? Que regulamenta as leis de aviação, né? Tem esqueci de telecomunicações, Anatel, né? E por aí vai. Então, por exemplo, vem a empresa, a TIM, a Vivo, a Oi, sei lá o que das contas, mas elas têm que se submeter a um regulamento, né? Para poder disputar a concorrência no Brasil. Há quem diga que, embora a gente ache que essas empresas reguladoras estão garantindo o direito do consumidor, na verdade, o que elas estão garantindo é o monopólio dessas empresas no nosso mercado. Concordam com isso? Gente, tem alguém? Tá aí? Do outro lado? O que eu quero dizer? Por exemplo, vocês lembram há pouco tempo quando teve aí uma mudança na legislação aérea, que a gente não pôde mais, por exemplo, sequer, não precisa mais de lanche,
Se quer levar bagagem, paga por fora. Porque, em tese, ficaria mais barato para o consumidor, não é? E o que a gente tem? A gente tem passagens do mesmo valor ou mais caras. Né? O consumidor não ganhou nada com isso. Quem ganhou foi as empresas reguladoras, que agora elas não precisam oferecer uma série de serviços e continuam cobrando o mesmo tanto. Então, assim, há muitas críticas nessas agências reguladoras, porque no final das contas, o governo trabalha para quem tem o poder econômico. Então, que é o que eu sempre falo aqui, que o problema não é o liberalismo em si. O problema, no Brasil e em outros lugares, vai ser o corporativismo, né? As pessoas que têm poder econômico, que já estão ali no poderio da coisa, eles têm um poder político. O poder econômico traz o poder político para essas pessoas, mesmo se essas pessoas não são públicas. Isso é um grande problema, né? Que foi aquela confusão toda que a gente viu na época do PT, do governo do PT, a Odebrecht, né? Eram pessoas extremamente ricas que basicamente comandavam o governo ali por trás. E ainda temos, né, gente? Claro que temos os grandes bancos, né? Por exemplo, tem donos de banco que tem basicamente todos, assim, todo mundo vai dever favores para essas pessoas que financiam campanhas e por aí vai, né? Então, assim, a coisa, ela realmente vai além até da nossa imaginação aqui. Mas a questão é, no Estado de Direito Social, então, o Estado vira e fala assim, olha, não deu certo essa ideia de deixar tudo na base da meritocracia, quem trabalha mais ganha mais. Não, porque o cara lá, o pobre trabalhador, coitado, trabalhava 16 horas por dia e não conseguia ganhar mais. Pelo contrário, ele só ganhava aquilo que lhe dava direito à sobrevivência, né, gente? Lá o Chaplin, né, mostra isso, que cada vez mais ele sendo explorado, até a ponto de, por exemplo, não poder parar para comer, né? E aí eu dei o exemplo até na China, isso foi até uma palestra que a gente teve de uma juíza do trabalho, ela contando como que era a relação trabalhista na China, e que em algumas empresas eles usam fraldas para não parar, para nem para ir ao banheiro. Olha que loucura, gente. Né? Surreal, mas bem, enfim. O que acontece? O Estado, ele começa a tomar frente das coisas. E aí nós falamos aí, vocês pesquisaram, né? Da Constituição Mexicana, da Constituição Alemã de 1919. E aí tem um ponto muito importante, e aí eu vou convidar vocês a pensar um pouquinho agora na Alemanha para a gente falar um pouquinho sobre o nazismo, beleza? Então, guarda aí na bagagem o Estado de Direito Liberal, o Estado de Direito Social, e aí agora nós vamos entrar em dois modelos, que seriam o nazismo e o stalinismo, que seriam deturpações, tá, gente? O que acontece? Professora, então o nazismo é um Estado de Direito Social? Não. Professor, o stalinismo é um Estado de Direito Social? Não, tá? O que acontece é o seguinte, que nesses países, a ideia de o Estado participar da economia vai além dos limites, né? Então, o Estado é como se o Estado crescesse o olho. Cara, esse negócio aqui de concorrência é bom demais, né? Vamos tentar trazer essa riqueza para o próprio Estado também. O poder para o próprio Estado. Que também tá errado, né? Mas vamos chegar lá. Então, eu quero lembrar vocês agora, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas depois a gente vai conseguir fechar. A ideia da Alemanha, né? Então, a Alemanha, ela tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, a gente não vai entrar nesses detalhes, estava lá destruída, acabada, né? Sem dinheiro, devendo, teve o Tratado de Versalhes, ficou devendo todos os países que tinham ganho a guerra, né? Quebrou a economia da Alemanha mais ainda, e mesmo assim, a Alemanha, né, na sua constituinte da Constituição de 1919, conhecida como Constituição de Weimar,
Weimar, na verdade, é uma cidade, é um lugar, né? Não é uma pessoa, só para vocês saberem, que garante ao alemão saúde, educação, e a Alemanha ela vai se reconstruindo, né? Então a Alemanha, ela passou, assim, é muito interessante o movimento histórico da Alemanha, que ela sempre se ferrou na história, né? Ela passou por guerras, ela passou por governos tipo do Hitler, né? Coisas horríveis. E hoje a Alemanha ainda é muito mais forte, assim, economicamente mais estável que o próprio Brasil, por exemplo. Não é interessante? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? O tanto de guerras, tanto de destruição que foi causado ali ao povo alemão, o tanto que esse povo é calejado, e ainda assim economicamente, eles vivem bem melhor do que a gente, né? Que nunca passamos por nenhuma guerra no nosso território, pelo menos, né? Mas vamos lá. O que acontece, gente? Então, em toda a década de 20, até o Hitler vir ao poder, no início da década de 30, tá? A Alemanha, ela vai se reconstruindo. E, diferente dos Estados Unidos, que já tinha essa ideia de Estado de Direito liberal, a Alemanha assume, a partir da Constituição de Weimar, o Estado de Direito Social, ok? Que é Estado, além de direitos ligados à liberdade, nós agora precisamos de direitos ligados à ideia de igualdade. O que promove igualdade? Saúde, educação, condições de trabalho, condições previdenciárias, tá bom? Então, vocês lembram lá dos ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade? Então, primeiro, as ideias de liberdade estão associadas aos direitos fundamentais de primeira dimensão, que são os direitos ligados à ideia de liberdade, né? Vou repetir: liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade econômica, direito à propriedade privada, direito à vida. Evoluímos, porque além dos direitos de primeira dimensão, a gente também precisa ter direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais. Direito à saúde, educação, trabalho, previdência. Ok? Liberdade, igualdade. E vamos chegar nos ideais de fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas não agora, tá? Por enquanto, a gente ainda está tentando construir aqui nos países uma ideia de igualdade, que não é importante apenas ser livre. Para ser completamente livre, a gente também tem que promover igualdade. E cabe ao Estado políticas que garantam essa igualdade. Beleza? O que a Alemanha faz? Cara, essa ideia de igualdade boa, né? Então, vamos mexer nisso. E na própria Constituição de 19, como eu falei na Constituição de 17, que foi a Constituição mexicana, começam a aparecer direitos sociais. Por isso que, em termos de documentos jurídicos, a gente tem que entender qual que é o papel da Constituição mexicana e da Constituição alemã como os primeiros documentos que vêm, de fato, trazendo esses direitos sociais. Beleza? E aí, durante toda essa década de 20, aí, a Alemanha vai se reconstruindo. Paralelamente a isso, o que estava acontecendo na União Soviética? Do ladinho da Alemanha, né? Estava crescendo as ideias do socialismo, né? As ideias aí que vinham de Marx, né? Do Manifesto Comunista de Marx e Hegel, né? E a gente vai chegar lá na União Soviética com mais detalhes daqui a pouquinho, mas deixa eu só falar o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que na Alemanha a gente estava tendo uma recuperação aí do pós-guerra, um olhar dos alemães para a Alemanha, ok? Na União Soviética também estava crescendo ideias de igualdade, né?
também estaria crescendo, em tese, ideias de que vamos dividir o que é do povo soviético para o povo soviético. A tentativa de implementação do comunismo, beleza? Então, eu só quero que vocês saibam do background da coisa aí. Na União Soviética, estava crescendo os ideais do comunismo. Vou passar daqui a pouquinho para vocês um videozinho sobre isso, mas calma lá. E, paralelamente aqui, estava crescendo uma Alemanha cada vez mais nacionalista, cada vez mais cuidando de si, cuidando do povo alemão, não é isso? Porque depois de tanta destruição causada aí pela Primeira Guerra, eles precisavam se recuperar, não só economicamente, mas moralmente, né? Eles começaram a colocar o povo alemão como, assim, a principal preocupação da Alemanha. E vamos nos reconstruir para o povo alemão. Na Alemanha, pessoal, existiu, então, presidentes, né? Depois que o Império Alemão, né, acabou, aí existiu presidentes que veio aí nessa Constituição de Weimar, né? A Constituição de Weimar, ela trouxe aí essa ideia do presidencialismo e tal. O que acontece? No momento que teve umas eleições, aí vou resumir um pouquinho aqui. No momento que teve as eleições, o partido nazista estava crescendo, tá? E teve uma tentativa de golpe do partido nazista e que não deu certo, tanto que o Hitler foi preso. Vocês lembram disso? Que aí na prisão ele escreve o livro Mein Kampf, que tem todos os ideais nazistas. Vocês lembram disso, da escola? Beleza. Então a gente tem essa história aí. E o partido nazista começa a crescer nessa história toda com qual previsão? Temos que cuidar da Alemanha para os alemães. Então, a gente tem algumas características, que era o nacionalismo, né? Do povo alemão, no caso do partido nazista. O antissemitismo, né? Porque eles achavam que toda a Alemanha estaria afundando porque o dinheiro está todo na mão dos judeus. Então, os judeus estavam lá na Alemanha para roubar os empregos dos alemães. Então, eles começam a pregar o antissemitismo, né? Eles começam a pregar ideias racistas, porque só o alemão que merecia estar na Alemanha. Então, pessoas de outras raças não teriam lugar ali na Alemanha. Outras ideias. A própria homossexualidade, né? Ir contra a homossexualidade. Porque alemão que é alemão, não é possível que eles são homossexuais. Deficientes físicos. Os deficientes físicos, eles só estão empobrecendo a raça alemã. Então, a gente tem que dar um jeito nessa galera. Além disso, essa ameaça que está vindo ali da União Soviética, que se chama comunismo, tá? Falei que nós vamos entrar no comunismo daqui a pouquinho, mas saibam desse background. Com essa ideia do comunismo, o partido nazista começa a tomar muita força na Alemanha, porque eles falam assim, gente, presta atenção, classe média, classe rica, presta atenção. Daqui a pouco, essas ideias comunistas vão invadir a Alemanha. E aí vão entrar um monte de gente aí na sua casa e vai falar que você tem que dividir a sua propriedade privada para várias famílias, né? Então, vem o medo do comunismo, daquilo que estava sendo trabalhado lá na União Soviética, vamos falar daqui a pouquinho. Vem o medo do comunismo para a Alemanha. E o Partido Nazista, ele pega esse gancho aí de uma bandeira anticomunista e vai falar, olha, nós vamos lutar pelo povo alemão, custe o que custar. Essas ameaças comunistas não vão invadir o nosso país, né? E nós vamos, então, ter o nosso chamado aqui Partido Nazista, cujo Hitler era o líder. Beleza. O que acontece?
Gente, eu não tô contando novidade nenhuma, não. Só tô relembrando aqui algumas coisas que vocês já estudaram. Mas se vocês não entenderem, vocês me perguntem aqui, porque fica parecendo que eu tô falando sozinha, hein? Então, vocês me param aqui. Professora, Vamos engraçado que essa tática de fazer medo do comunismo funciona até hoje, né? Até hoje, Aline. A gente não morre de medo do tal comunista. A gente viu no filme lá do SUS, né? Do SUS, do Sistema de Saúde. E os Estados Unidos, né, fizeram lá. E na eleição, na última eleição, eles usaram essa mesma tática para eleger o Bolsonaro. Gente, né, aqui, agora, na questão do coronavírus, eu ouvi isso demais. Vocês devem ter ouvido também. E eu ouvi de pessoas inteligentes. Sim, pessoas, o tempo todo. Pessoas, assim, entendidas da coisa. Ai, pois eu tô super preocupada, né? Porque agora, com essa pandemia, agora a China vai ter muito poder. Daqui a pouco a China vai vir dar um golpe no Brasil. Nós vamos virar comunistas. A gente tem que ter medo desse comunismo chinês, né? Gente. Aí você pergunta pra pessoa assim, o que é comunismo? Aí ela não sabe nem responder. O detalhe é porque, assim, tem anos que a gente tem medo do comunismo. Estou trazendo esse exemplo lá da União Soviética. E, Aline, você pegou no ponto-chave, porque eu queria era fazer esse paralelo mesmo, né? Assim, como que esse medo ao comunismo, ele reina até hoje. Então, assim, o discurso que você falou, né, da última eleição, não vamos deixar os comunistas invadir o Brasil, porque estamos em risco de virar comunista. Aí eu até faço uma pergunta, assim, problematizando só. O PT ficou uns 16 anos, né, no poder. O Brasil virou comunista? Pois é, não virou, né, professora? Com 16 anos no poder, o Brasil não virou comunista. Aí, de repente, a gente começou a ter um medo do comunismo, assim, muito louco, né? Mas foi o mesmo medo. E eu quero fazer um paralelo muito interessante, que eu quero que vocês saibam disso também. Vocês lembram? Mas você sabe por que a gente ficou com medo, professora? Por quê? Por causa da Venezuela. Por causa da Venezuela. Ok, Cleus, eu concordo com você, que a gente teve aí golpes, né? Que foram implantados em países próximos. Claro que foram golpes que inclusive não reconheceu o poder legítimo do presidente, né, que ganhou e tudo mais. Foi golpe, né, gente? Golpe. Mas qual que é o poder da Venezuela, que é um país desse tamanho, perto do Brasil? Só uma questão. Pois é, e hoje você ouve tão pouco falar do que está acontecendo na Venezuela. Tudo bem, pode estar tendo 1000 problemas, mas na época da campanha do Bolsonaro, eu só ouvia falar de Venezuela, aquele filme de terror que estava acontecendo na Venezuela. Que o comunismo ia chegar no Brasil, né? Isso. E outra coisa que eu estava comentando era assim, até a moça que trabalha aqui em casa falando assim, quando a prefeitura ia dar as máscaras, que a prefeitura ia dar para as pessoas pobres, aí ela chegou e falou assim para mim, ai, Tati, eu não vou pegar. Falei para minha família não pegar as máscaras, porque as máscaras vão todas vir da China, então elas vão vir todas contaminadas com o coronavírus para matar todo mundo que é pobre, que aí depois você já viu, né? Aí a China vai dar o golpe e aí a gente vai virar comunista. Sabe? Eu ouvi isso. Ouvi falando assim, porque agora a China está comprando as emissoras de televisão, então agora vai começar a passar só propagandas pró-comunismo, não sei o que. Enfim, eu ouvi tanta coisa, vocês também devem ter ouvido. E nas eleições realmente passadas foi um trunfo, né? Seria a luta do Brasil contra o comunismo. E outra coisa importante que eu queria que você soubesse. O João Goulart, ele foi eleito, né? Vocês lembram do João Goulart, do presidente? Na verdade, é o contrário, né? O Jânio Quadros foi eleito, aí ele renuncia, e o João Goulart, que era o vice, né? Se não me engano, eu acho que eu tô um pouquinho confusa aqui. O João Goulart, ele assume o poder como vice. Aí começa, como o João Goulart ele tem uma pegada mais social, ele começa a promover muitas mudanças sociais no Brasil, os militares viram e falam assim, esse João Goulart está trabalhando
em comum acordo com os países comunistas. Nós não vamos deixar o comunismo imperar no Brasil. Vamos dar o golpe. E o golpe militar de 1930 foi dado com o mesmo medo, Aline, com medo do comunismo invadir o Brasil. Tá? Então, os 20 anos que a gente teve aí de ditadura militar, de 64 até 84, foi para proteger o Brasil de um golpe comunista. Ok? Então, eu tô falando isso, assim, pra gente ver como que essa coisa do comunismo, né? Como que ela aterroriza, né, Cleusa? Como que a gente tem medo do tal do comunismo e tal. Mas, enfim, na Alemanha não foi diferente, né? Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, porque senão fica apitando. Essa ideia do comunismo, ela já vem aterrorizando há muitos anos, né? Há décadas, na verdade. E aí, o que vai acontecer? O Partido Nazista, ele pega essa veia e fala assim, médicos, advogados, né? Ele direciona bem o discurso para a classe média. Vocês que estão trabalhando, vocês que lutam pelo futuro do nosso país, vão permitir que comunistas entrem na sua casa e peguem aquilo que é seu, né? E dividam entre eles, aquela coisa toda. E aí esse discurso começa de fato a tomar poder, né? Tomar força aí frente ao povo alemão. Afinal de contas, diferente de hoje que a gente tem internet, que a gente sabe tudo que está acontecendo no mundo, na década de 30 a gente não sabia, né? Assim, a gente sabia que a União Soviética estava ampliando o seu território de uma forma macabra também, né? Querendo ou não, aquele tanto de países lá que se uniram para a União Soviética, que fizeram o maior exército já visto em todos os tempos, o Exército Vermelho, sabe? Então, eu não estou aqui levantando uma bandeira aqui do comunismo, stalinismo, não. Eu só estou problematizando. Nós vamos questionar esse stalinismo daqui a pouquinho também. Mas, por enquanto, o momento é questionar o nazismo, tá? Então, eles pegam essa bandeira e falam assim, olha, nós vamos proteger a Alemanha dessa ameaça eminente, dessa ameaça eminente que é o comunismo, né? Beleza. O que acontece? Vai ter as eleições. Aí é só uma questão histórica que eu quero que vocês entendam, tá? Ricardo, Jéssica, Ana, Aline, Jéssica, outra, a Cleusa, Bárbara e Valesca. Estejam comigo aqui, ó. Aí vai ter as eleições. O Partido Nazista, ele não ganha, o Hitler não ganha para presidente, tá? Ele não ganha. O outro cara lá ganha. Só que o Partido Nazista, ele tem uma força muito grande. Então, o que acontece? Mesmo o Hitler não tendo sido eleito para presidente, né? Eu tô procurando aqui. O presidente Deixa eu só ver aqui como é que chamava o presidente, gente. Me ajuda aqui. Ah, sei lá. Procurando aqui, mas não achei, não. Não importa. Porque todo mundo sabe o nome do Hitler, mas não sabe o nome do presidente. Mas, enfim. Aí o presidente eleito não foi o Hitler, né? Só que por uma estratégia política, o Hitler, ele é nomeado a ministro. Ele é nomeado a primeiro-ministro da Alemanha. Por quê? Porque se o Hitler ele tinha essa liderança do Partido Nazista e o Partido Nazista ele tinha muitos adeptos, o Hitler, então, ele é chamado para o governo, para o executivo, para ser primeiro-ministro. Beleza? O que acontece? Por algum motivo desconhecido, o presidente morre. E na Constituição de Weimar de 1919, a previsão é que quando o presidente não pode exercer o seu poder, o primeiro-ministro é que assume o cargo de presidência. Beleza? Então, o Hitler ele se torna presidente dessa forma, né? E, na verdade, ele assume aí um lugar que nem era o dele, ele não foi eleito, mas ele foi colocado estrategicamente no governo para ter mais adeptos àquele governo. E aí o Hitler ele assume o cargo de presidente.
Como presidente, o que ele faz? Ele pode dissolver o parlamento. Então, Hitler, ele dissolve o parlamento que tinha maioria nazista, tá? É como se os deputados ali fossem da maioria nazista. Ele dissolve o parlamento, convoca novas eleições, porque ele não queria só a maioria nazista. Ele queria a totalidade nazista. Desculpa. Ele queria a totalidade nazista, né? Então, ele dissolve o parlamento, convoca novas eleições, o povo alemão vai votar e eles elegem a grande maioria do parlamento membros do partido nazista. Então, agora a gente tem um presidente, né, que assumiu o cargo de presidente, não eleito, mas assumiu o cargo de presidente, constitucionalmente falando. Então, o Hitler, ele não assume por um golpe, tá, gente? É uma grande coisa que a gente sempre fala, mas o Hitler, ele assume o poder porque ele era primeiro-ministro e na morte do presidente, quem assume o cargo é o primeiro-ministro. Se esse presidente, como é que esse presidente morreu? Não sabemos. Morte morrida, tá? Tem várias teorias da conspiração aí. Mas beleza. Aí o Hitler, ele dá o golpe, porque aí ele dissolve o parlamento. Então, essa ideia de dissolver, tem que fechar o parlamento, vou fechar o Congresso Nacional, vou fechar não sei o que, o STF. Isso também é um discurso que não é legal, gente. A gente ficar falando isso a Deus dará, não. Pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado e muito receio para falar esse tipo de coisa. Então, aí o parlamento foi fechado, teve novas eleições, e agora, com a maioria nazista, o que a gente tem? Um parlamento nazista, legislativo nazista e um executivo nazista. A partir daí, o Hitler, ele fez e aconteceu, tá? Ele conseguiu implementar todas as políticas que ele bem entendeu, porque ele tinha a totalidade do parlamento, ele também era o representante do executivo. Então, o que o executivo mandava, o parlamento obedecia. O que o parlamento mandava, o executivo obedecia. Não tinha contradição. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para uma coisa na atualidade muito importante, que eu quero muito, muito, muito que vocês continuem estudando o curso de Direito com esse pensamento. Entendam o que eu vou falar agora. Mesmo eu sendo de direita e o meu amiguinho de esquerda, ou mesmo eu sendo de esquerda e meu amiguinho de direita, embora eu não concorde muito com essa nomenclatura, eu já falei isso aqui, que bom que eu posso ser de direita e meu amiguinho de esquerda. Que bom que nós estamos num país democrático que permite com que eu pense diferente do meu amigo. Que bom que no parlamento vão ser eleitos deputados do partido de direita e deputados do partido de esquerda. E de centro, e de outros, e de vários partidos também. Por quê? Porque no momento que eu tenho diálogo político, ou seja, eu não tenho uma hegemonia de um partido só, eu ainda posso falar que eu tenho uma democracia. A democracia, ela pressupõe esses posicionamentos antagônicos dentro do próprio governo. Então, gente, eu sei que às vezes a gente, nas discussões de bares, né, a gente fala assim, não tô acreditando que você votou naquele cara, não sei o quê. Gente, é isso, né? A democracia, ela pressupõe que eu tenha posicionamentos diferentes de vocês e possa votar em quem quiser. E se eu não pudesse votar em quem eu quiser, e se vocês não pudessem, vocês tivessem que votar na pessoa que eu voto, significa que nós não estaríamos mais numa democracia. Se não tem chance de discussão, a gente não está numa democracia. Se eu não posso argumentar contra suas ideias, a gente não está numa democracia. A argumentação, ela é filha da democracia. Eu só consigo argumentar, né? Eu argumento e você argumenta, porque nós somos livres para poder argumentar. Então, claro que às vezes a gente fica indignado com as ideias, né, das pessoas que pensam diferente da gente, mas no fundo a gente tem que falar assim, cara, que bom, né, que eu tô aqui na mesa de bar com meu amigo, no meu grupo de WhatsApp com os meus amigos, eu defendendo aqui o governo de direita e o fulano defendendo o governo de esquerda e por aí vai, tá? Ou vice-versa. Por quê? Porque isso prova que a gente está no regime democrático.
Diferente da Alemanha, quando Hitler assumiu, a gente só tinha o partido nazista hegemonicamente no parlamento e no executivo. Então, todas as ideias que passassem ali pelas ideias nazistas eram aprovadas, sem questionar, sem questionamento. Sabe quando o presidente vira e fala assim: ah, eu não tô tendo liberdade para poder governar, porque tudo que eu passo para esse Congresso Nacional, o Congresso Nacional veta. Que bom que existe um Congresso Nacional para vetar ou não as medidas do Executivo, porque se tudo que o Executivo quisesse passasse sem crivo pelo Legislativo, significa que eu não tenho aí tripartição de poderes. Vocês entendem o que eu estou falando? Tá todo mundo comigo? Uhum. Ah, então tá bom. E os joinhas aí, Ricardo, Matheus, Bárbara. Então tá, eu fui preocupada aqui, meu coração, ó, batendo forte. E aí, pessoal, o que acontece então? Todas aquelas ideias malucas do Adolf Hitler, elas foram aceitas pelos outros membros do Partido Nazista, né? Então, ele se nomeia lá como Führer, né? Que é como se fosse o imperador da Alemanha. Já que a gente não estava falando mais de reis, né? Do Império Alemão, a gente estaria, então, tendo um imperador. E aquelas ideias dele, por exemplo, ideias hegemônicas, né? Eu não sei se vocês sabem, claro que vocês sabem, mas, por exemplo, uma das leis que o Hitler fez com que o Congresso aprovasse. Crianças que tinham nascido com deformidade, né? Ou que iriam nascer com algum tipo de deformidade. Essas crianças, ou então crianças que eram filhas de pessoas que tinham alguma deformidade, que existiria a possibilidade delas nascerem com alguma deformidade, as mulheres eram obrigadas a abortar. Pessoas com deficiência, alemães com deficiência, eles eram mortos, né? Existiu, então, por exemplo, uma limpeza étnica, né? Para apurar a raça ariana, né? Que a gente sempre dá esse exemplo e tal. Todas as deturpações que existiria ali na raça ariana, por exemplo, a pessoa ser negra ou a pessoa ser homossexual, não faria parte daquele alemão raiz. Então, eles deveriam ser eliminados ali da sociedade alemã. Além disso, por exemplo, as leis que colocaram todos os judeus, né, as leis antissemitas, que colocaram todos os judeus dos guetos, depois que tiraram eles, levaram para os campos de concentração. Gente, olha que loucura. Vocês já pararam para pensar na loucura? É claro, né? Mas assim, é uma loucura que toda vez que a gente para pensar é muito sem noção. Existia um médico na época, né? O Goebbels, vocês lembram dele? Ele fazia experiência com as pessoas que estavam no campo de concentração. Então, além das pessoas terem que trabalhar até a morte, não comer, ir para a câmara de gás, aquela coisa toda, além disso, por exemplo, o Goebbels, sabe o que ele fazia? Ele, por exemplo, ficava na fila dos judeus que chegavam, né, nos campos de concentração, procurando, por exemplo, pessoas que tinham olhos que não eram azuis, por exemplo, para fazer experiências, se era possível trocar a cor do olho da pessoa. Ele tinha um encantamento, por exemplo, com gêmeos, então de fazer implante de um no outro. Ele pegava um determinado vírus e colocava, tipo, na câmara de gás, pessoas expostas àquele vírus, àquela bactéria, para ver até onde, qual que seria a consequência física naquele indivíduo. Professora, pode falar, Aline. Acho que tem uma história de duas gêmeas também, que ficaram famosas por causa desse cara. Ah, deve ter tido. Eu não sei, assim, exatamente. Mas se você pesquisar aí, você me fala aqui. Enfim. E diz que o Goebbels, na verdade, ele morreu até aqui no Brasil, né? Ele... Não tô falando Goebbels, é Goebbels mesmo, gente. Peraí. Acho que eu tô falando errado. Médico. Nossa. Eu viajei. Não é... É o Joseph Mengele, velho.
Por que eu tô falando Goebbels? Quem que é Goebbels na história? Joseph Goebbels. Rapidão, eu tô falando errado aqui. O Goebbels, na verdade, é isso também. Aqui, ó, é um associado e devoto apoiante do Hitler. Ele foi chanceler da Alemanha e ficou conhecido pelas suas capacidades oratórias em público. Ah, lembrei o que eu tô confundindo aqui, louca. O Goebbels, ele foi o responsável por toda a campanha política do Hitler, tá? E o Mengele era o médico, tá? Falei aqui, viajada aqui na maionese, mas é isso aí. O Goebbels, ele fazia as propagandas do Hitler, assim, o Hitler abraçado com uma criancinha. Vocês já viram isso? Tipo assim, as fotos do nazismo, das propagandas políticas do nazismo, sempre colocando o Hitler como herói, o que ia salvar a Alemanha, o família, que amava as criancinhas alemãs. Dei uma pesquisada aí. Quer ver? Deixa eu até colocar uns links aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho mais aqui para colocar. Aqui, ó. Ah, tá, copiado. Vou colocar aqui no negócio, tá, gente? No chat. Olhem aí essa imagem. Ah, vou compartilhar minha tela aqui melhor, né? Só clicar aqui. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Então, olha só. Então, aqui eu vou colocar só para vocês verem mais ou menos. As propagandas do Hitler eram muito assim, olha. Era o Hitler, amorzinho com as crianças, tá vendo? Né? Sempre lutando, assim, pela imagem da família. O Hitler herói também, quer ver? Uma imagem legal do Hitler herói, assim, quer ver? Peraí. Ele sempre, aqui, ó, nessa posição, o cara que vai comandar, o cara que é o líder. A figura do líder, né, gente? Assim, chega até muito, assim, muito caricato, né? Como que o Hitler ele é colocado. Então, assim, aquele cara que vai defender, aqui, ó, que vai defender a família. Olha a propaganda, gente, do Partido Nazista. É a mulher com a criancinha idealizando Hitler, né? Olha aqui. O poder de convencimento que ele tinha era muito forte. Não, e assim, e uma coisa que toca na gente, o que eu tô comentando com vocês, assim, é o que toca. A gente quer ouvir a pessoa falar que vai proteger as crianças, né? Que vai proteger a família, os valores aí de família. Então, as pessoas utilizam muito esse discurso, né? Olha aqui a família do Goebbels, né? Esse discurso pró-família e tudo, que na verdade às vezes fica uma coisa meio sem sentido, porque embora eu esteja aí sendo pró-família, eu tô pegando judeus e colocando eles no gueto, colocando eles nas câmaras de gás, né, nos campos de concentração e por aí vai. Olha aqui, ó, aqui é só para abrir o que a Aline mandou, porque uma gêmea que sofreu com o experimento de Joseph Mengele perdoou os nazistas. Deixa eu só ver aqui o que fala. Nos levaram para a Polônia e nos deixaram uma plataforma de triagem no campo de extermínio de Auschwitz. Foi então que um guarda percebeu. Ele nos viu, eu e minha irmã Miriam agarrados à minha mãe, que elas eram gêmeas, né? Olha lá, mas havia outra categoria. As que seriam úteis para o Joseph Mengele. Ele nos arrancou dos braços da minha mãe. Eu lembro olhar para minha mãe. Eu não sabia disso na época, mas nunca mais a veria. Foram levadas porque eram gêmeas e queriam para os seus experimentos.
Quero ver o que eles fizeram com elas. Nossa, olha isso. Mengele torturou mais de 1000 gêmeos e outros prisioneiros com parte de suas ideias deformadas sobre ciência. Eles não deixaram nuas por horas e mediram todas as partes do corpo. 3 vezes por semana levavam nos laboratórios, amarravam meus 2 braços e tiravam muito sangue do meu braço esquerdo. Às vezes era tanto que eu desmaiava. Eles queriam saber quanto sangue uma pessoa poderia perder e continuar vivendo. Olha isso. Eles também nos davam injeções. Bom, enfim. Estou tentando ver aqui. Com o passar dos anos... Ô, professora, Oi, pode falar. assim, por mais que eu já li, que eu já procurei informação, tem alguma coisa, um motivo específico do Hitler ele ter perseguido tantos judeus? Então, existe uma teoria que a gente não sabe. Na verdade, assim, tecnicamente falando, né, Cleusa, seria qual fato? Seria o fato de que os judeus estariam contribuindo para a miséria alemã, porque os judeus eram muito ricos, é como se eles fossem donos de todos os bancos alemães na época, então é como se eles estivessem, enfim, né, tirando a riqueza do povo alemão. Então, esse é o argumento, tá? Mas existem teorias da conspiração que falam o seguinte, só para te contar, que o Hitler, ele era pintor. Vocês já ouviram essa história? Não. O Hitler, ele era pintor. E aí ele levou um dos quadros para ser vendidos numa galeria de arte, e o dono dessa galeria de arte era um judeu. Aí diz que o judeu, ele tipo assim, meio que, nossa, mas porcaria, não vou colocar isso aqui, não vou vender isso aqui e tal. E diz que esse ódio do Hitler pelos judeus, ele cresceu daí, quando ele foi recusado por um judeu, sabe? Mas ele justifica, né? Mas o Partido Nazista justifica as atrocidades com o povo judeu, como se eles tivessem sido assim, o câncer da Alemanha, em um momento em que a Alemanha estava se recuperando, né? Que precisaria se recuperar aí da Primeira Guerra Mundial, aquela coisa toda, sabe? São essas teorias. Até se tivesse acontecido com ele, igual aconteceu lá no Mercador de Veneza, talvez ele justificaria mais. Aquele filme é legal também, né? Mercado de Veneza é bem legal. Vocês assistiram com o Roberto, né? Assistiram? Isso. Legal, top. Fala nisso, gente, só uma observação. Vocês já estão com o grupo todo do júri, não estão? Já estão fazendo tudo bonitinho? Estamos. Ah, então tá. Já tem data marcada? Depois vocês me contam qual que é a data? É 30. 27 e 30. 27 e 30. Professora, pode falar. Falar nisso, 40 pontos da sua matéria que são desse júri? 40 Pois pontos. eu não fui colocada no grupo da turma, eu fui colocada no grupo só das matérias com os professores. Eu nem tô sabendo disso, não tô em grupo nenhum. E acontecer esse júri, eu não ia ficar sabendo e ia perder 40 pontos. Ô, Aline, mas você tá em algum grupo ou você não tá? Não tô e nem tô sabendo nada disso. Você tem o contato da Cida? Não, dela não, né? Eu sei quem que é. Tá, eu vou mandar uma mensagem para ela pelo seguinte, ano passado ela liberou um aluno que estaria fazendo só uma matéria, que é o seu caso, não é? Sim. Do segundo período é só uma matéria, não é? Não, tô fazendo a sua e mais outras 2. Uai, minha filha, você não tá sabendo de nada. Do segundo período? Não. Porque as outras 2 não são... constitucional. Não são do júri, né? Não são do júri simulado. Porque é o seguinte, o que você pode fazer? A gente pode pensar num trabalho só para minha disciplina, entendeu?
Entendi. Tipo assim, porque... bom, aí é a Cida que tem que liberar. Mas aí eu vou mandar uma mensagem para ela falando sobre isso. Tá bom? Tá, Combinado? te agradeço Aí muito, você só professora. me chama no WhatsApp para me lembrar e conversar comigo depois. Porque Tá bom. realmente o que acontece? Todo mundo faz, né? Mas aí pode acontecer, igual o seu caso, assim, só tem uma disciplina e tal. E como é o professor Júlio, né, que coordena, com a professora Cida, que coordena as organizações aí do júri, a gente meio que só participa do dia mesmo, sabe? Assim, eu não tenho aulas destinadas para o júri, essas coisas. Mas Ô, a gente... Aline, Oi. Pode falar, Jéssica. se porventura ela não aceitar e você quiser fazer Jéssica, cortou parte seu do nosso... áudio. Por exemplo, se a Cida não aceitar o trabalho e ela quiser fazer parte do nosso grupo só para conseguir os 40 pontos da senhora, Aí é a Aline que decide, tá, Aline? Se você quer participar do júri, aí, ó, uma possibilidade de entrar no grupo das meninas, ou eu te passo um outro trabalho específico da minha disciplina, Beleza. Se o tá? que eu puder contribuir aí, tá tranquilo para mim. De participar do júri? Se eu puder contribuir com alguma coisa, eu participo sim, ué. Então, faz o seguinte, a Aline e Jéssica, conversem entre si aí hoje, vê direitinho que pé que tá, como que tá aí as organizações do júri, porque já seria daqui 2 semanas, né, no dia 30. Aí ver se ainda tem tempo para a Aline tomar pé aí das coisas. E se ela for entrar, beleza. Aí só eu que avalio você, tá, Aline? Tá. Mas a nota, na verdade, ela é a nota do grupo, né? Mas assim, a nota do só que grupo aí, vai professora, vir para mim. a senhora tem que ir com a Cida, né? Então, vou conversar com a Cida, mas eu acredito que não tem problema, não. Se tem espaço para ela no grupo, não teria problema. E se ela quiser participar também. Ou se faz um trabalho só individual mesmo. Aí vocês decidem aí, me fala, Aline, até no final do dia, o que você Tá bom, decidiu? professora. Tá? Tá. Obrigada. Beleza. Gente, deixa eu só encerrar aqui o momento nazista aqui da aula para a gente poder avançar. Então, o que acontece? Aí o nazismo em si, né, pessoal, todo mundo já conhece, todo mundo sabe o terror que foi, aquela loucura toda, né, dos campos de concentração, e a sede do Hitler pelo poder de ampliação do território. Porque o Hitler, dos ideais aí do pensamento do Hitler era devolver para a Alemanha todos aqueles territórios alemães que tinham sido da Alemanha na época do reinado alemão, sabe? Então ele vai nessa luta de tentar ampliar o território e começa a fazer frentes de guerra e tal, que depois ocasiona a Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que aí esse momento do nazismo, todo mundo já está cansado de saber o que aconteceu, né? As atrocidades. Mas o interessante é ver como que o Hitler ele se colocou no poder como esse salvador da pátria. A gente tem que ter muito cuidado, pessoal, quando a gente elege um líder, sabe? E leva aquele líder ao extremo. Isso a gente pode ver tanto na figura do Bolsonaro, quanto até na figura do Lula também, para ser bem imparcial aqui. Sabe essa coisa quando a gente fala assim, o Bolsonaro vai levar o Brasil para frente, o Bolsonaro... Gente, uma pessoa sozinha não faz nada. Então, assim, Bolsonaro, vírgula, e o Lula, vírgula também, né? Então, quando a gente coloca uma pessoa como mito, né? Igual foi feito com Hitler, né? Todo mundo seguiu aquele líder, aquele Hitler, né? Para o cara fazer o que bem entendia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente elege um governante. Gente, sinceramente, vocês acreditam na figura de um salvador? De uma pessoa que vai vir para salvar todo mundo? Não. Ou é uma mudança de valores, uma coletividade que vai mudar aquele rumo daquele país. Mas essa história de líder, assim, igual o próprio Trump, né? De tentar ser colocado como sabe? O ser supremo, o Bolsonaro também, e o próprio Lula também, né? Você vê que tem pessoas, assim, que independente do que for ser apurado aí em relação ao PT,
Lula, né? Bolsonaro. Então, isso também tem que... Isso é um erro também, né? A gente achar que o salvador da pátria tá uma figura de uma pessoa, quando na verdade não é, né? Enfim, então o Hitler, ele assume essa característica, ele fica no poder, né, até a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Ele faz todas as atrocidades que eles fazem, mas aí outros países vão entrar contra a Alemanha. Inclusive, olha que interessante, né? O próprio Estados Unidos, Inglaterra e França, tal, eles se associam com a União Soviética para lutar contra o Hitler, né? Países liberais se unem com países socialistas para lutar contra a vertente nazista, né? Então, enfim, queria falar sobre o nazismo na aula de hoje para a gente poder comentar sobre como que o Estado, né, ele deturpa também uma visão de nacionalismo e o cara, ele entra no poder e fala assim, tudo tem que ser da Alemanha, a Alemanha para os alemães, não cabe judeus aqui nas nossas terras. É uma coisa que vai para outro nível, né? Uma ideia de vamos recuperar a Alemanha das atrocidades que ela viveu na guerra, vai para vamos cometer atrocidades contra pessoas que não são alemães. Então, o discurso ele é muito tênue, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos violentos, né? E outra coisa, gente, uma coisa muito importante, só para finalizar mesmo. O nazismo, ele detinha de toda a força militar da Alemanha, né? Você que era alemão não nazista, você podia falar que você não era nazista? Você tinha essa opção de escolher não ser nazista? O que acontecia com pessoas que iam contra o nazismo? Né? Então, é óbvio que nessas situações, até pessoas que pensavam diferentes do nazismo, né, daquele regime que estava sendo imposto ali, mesmo pessoas que falavam, cara, esse Hitler é muito maluco, não pode acontecer isso que está acontecendo não e tal, essas pessoas, elas não tinham o poder de contra-argumentar. Não tinha argumentação, não tinha liberdade para argumentação, entendem? Tá? Então, pensem nisso. Como que regimes autocráticos limitam, inclusive, a própria argumentação, porque a pessoa não pode ir contra aquela ideia, né? Enfim, então o Hitler, ele se coloca numa posição ali suprema, que ele faz o que ele bem entende, ele prega ali os ideais nazistas, uma sociedade inteira segue, aqueles que concordam e, inclusive, aqueles que não concordam, porque aqueles que não concordam, eles são subjugados pela força militar, né? Então, eles podem ser acusados de traição e por aí vai. E aí, uma sugestão de filme, não vou obrigar vocês a assistirem, embora seja um filme lindo, 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 lindo. Quem quiser assistir, que é o Menino de Pijama Listrado. Vocês já viram? Eu já vi um pedaço só. Nossa, gente, assistam. É uma delícia assistir, assim, delícia e triste, né? Porque ele tem um fim triste, mas é um filme muito interessante. O Menino do Pijama Listrado, tá? E tem um livro também. Então, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Vou mandar para vocês um vídeo que eu ia passar aqui na aula de hoje, mas ele tem uns 30 minutos e aí eu acho que eu não quero perder a aula, sabe? Com o vídeo, eu quero finalizar o conteúdo. Então, assistam, eu vou mandar pelo Instagram o link de um filme, de um vídeo falando sobre o Stalin, né? Que aí a gente vai fazendo esse paralelo de um regime de extrema direita, que é o nazismo, com um regime de extrema esquerda, que é o stalinismo, para a gente chegar à seguinte conclusão. Gente, quando a gente coloca a palavra extremo na frente, tá errado. Já deu errado, entendem? Então, eu não sei o que vocês acham disso, mas falar assim, eu sou extrema-direita, eu sou extrema-esquerda. Gente, isso é balela, porque a pessoa que se diz extrema-direita e extrema-esquerda, ela tá falando o seguinte, eu não aceito uma opinião contrária, tá? Então, assim, ser extrema-direita, a gente tem o Hitler e o nazismo para nos mostrar o que aconteceu. Ser de extrema esquerda, a gente tem o Stalin e o
stalinismo na União Soviética para mostrar que também não deu certo. Então, essa ideia de sou extremo, extremo, extrema, não, gente. A gente tem que trabalhar para todos, né? O extremo não trabalha para todos, tá bom? Vamos pensar nisso, reflexões, né? Só reflexões aqui. E a gente conversa na próxima aula. Vou mandar o vídeo, pessoal. Não deixem de assistir o vídeo. Faz parte da nossa aula, porque eu vou pressupor que vocês assistiram o vídeo. É 30 minutinhos só, para eu falar sobre a matéria da aula que vem. E aí, na aula que vem, pessoal, eu vou passar o trabalho final, tá? Será que vai ter aula semana que vem? Porque diz que é semana jurídica, não é semana que vem? A gente descobre. Até lá. Mas o que eu vou fazer? Mesmo se a gente não tiver aula, vocês vão assistir o vídeo e aí eu mando o trabalho para vocês, mesmo se não tiver aula. Tá bom? Beleza. Que aí vai ser o trabalho final. Combinado, pessoal? Ok. Então, beleza. Um beijo para vocês. Pena que acabou, você fala mais do nazismo. Oi? Como é que é? Pena que acabou a aula. Ah, mas nós vamos falar mais de sobre stalinismo, é bom também, é legal também. E aí nós vamos encerrar com o Estado Democrático de Direito para acabar com essa coisa toda aí, tá? Vai ser legal o finalzinho para a gente associar as ideias de todo o curso, de todo o conteúdo, a gente vai arrematar, tá bom? Beijo, gente. Até. Tchau, tchau.